Ao longo da história, diversos regimes implementaram práticas de separação e fragmentação social. Nos Estados Unidos, as leis de segregação racial vigoraram por décadas. No Brasil, atualmente, experimentamos uma polarização política crescente, que também divide famílias, territórios e acessos. Na cultura pop, temos a rivalidade entre DC e Marvel, por exemplo. Mas quando a separação social é levada ao extremo e passa a se basear na raça ou na etnia como critério central de exclusão, temos um nome para isso: é apartheid. O regime de apartheid foi implementado oficialmente na África do Sul em 1948 e perdurou até o início dos anos 90. Era um sistema legal e institucional que separava brancos e negros em todos os aspectos da vida: escolas, hospitais, bairros, transporte e até o direito ao voto. Um homem, a essa época, tornou-se símbolo dessa luta. O nome dele é Nelson Mandela, que passou diversos anos preso por resistir a esse sistema e mais tarde foi eleito presidente do país após a queda do regime de apartheid. Hoje, mais de 30 anos depois, a palavra apartheid volta ao debate jurídico internacional. A Organização das Nações Unidas e diversos organismos internacionais reconhecem evidências de que esse crime está sendo cometido novamente. E desta vez por Israel contra o povo palestino. Se o direito internacional reconhece o apartheid como crime, e se a ONU reconhece que existe um regime de apartheid hoje no regime sionista de Israel, por que a gente tolera esse tipo de prática ainda? Eu sou o professor Godinho e no vídeo de hoje nós vamos abordar o crime de apartheid, a relação Israel e Palestina e como que o direito internacional, o direito penal internacional e a Organização das Nações Unidas enxergam essa temática à luz do direito internacional. Então, nosso debate aqui é um debate normativo, é um debate jurídico. Nós não vamos nos ater aqui a debates ideológicos, a debates políticos. Eu não quero estabelecer uma discussão maniqueísta sobre essa temática. Eu torço por Israel, eu torço pela Palestina. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não é desta maneira que nós vamos conduzir o debate e a compreensão sobre a temática. É necessário que, num primeiro momento, perceber quais são as normas que tratam sobre o crime de apartheid no direito internacional e quais são os fatos. Então eu quero compartilhar aqui com vocês a subsunção, uma reflexão, uma cognição que se constitui, a compreensão que se constitui a partir da adequação do fato ao direito, à norma. É assim que a gente pensa juridicamente as coisas. Bom, qual que é o fato que eu tenho? E qual que é a norma que se aplica a esse fato? É a partir disso que a gente valora, que a gente atribui valor a uma situação. É estabelecendo uma relação, um vínculo entre fato e norma, e é isso que nós vamos tentar compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Bom, para eu conseguir entregar o que eu prometi e a gente conseguir fazer a adequada subsunção do fato à norma, a gente precisa primeiro compreender onde e como que o crime de apartheid ele é estabelecido no plano do direito internacional. Então, o crime de apartheid ele é um crime contra a humanidade que foi inicialmente tipificado, e aí, olha só que interessante, tipificado significa que uma conduta humana ela vai passar a ser uma conduta criminal, uma conduta que é repreendida pelo direito penal, é tida como uma infração, tá certo? Então, tipificado significa isso, uma conduta ela foi descrita como uma conduta penalmente repreendida. O tipo então, do apartheid, ele vai ser
tipificado, ele vai ser trazido, positivado na Convenção Internacional sobre o Apartheid de 1973. E, posteriormente, essa tipificação ela é incorporada pelo Tribunal de Roma, que é o tribunal que define, né, os contornos formais, os contornos jurídicos do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. E aí o racismo, pessoal, olha que importante, né? O racismo por si só já é muita coisa, e depois a gente vai organizar um vídeo sobre isso, sobre a abordagem jurídica acerca do racismo, tá certo? Mas o apartheid, ele é mais que racismo. Tá certo? O apartheid, ele trata-se de uma política institucionalizada, estruturada e sistemática para fragmentar e segmentar pessoas em razão da sua cor, em razão da sua etnia, em razão da sua nacionalidade. E o apartheid, ele sempre vai ter base legal, base institucional. Isto é o apartheid para o direito internacional. E olha só que interessante, em 2017, a Comissão Econômica e Social da Organização das Nações Unidas para a Ásia Ocidental apresentou um relatório, e nesse relatório, a partir de base jurídica e de argumentação jurídica, essa comissão ela demonstrava por que existe hoje em Israel, orquestrado pelo regime sionista, um verdadeiro regime jurídico de apartheid, né? E toda essa subsunção, essa análise desse órgão oficial da Organização das Nações Unidas foi feito com base em normas internacionais, em diretrizes internacionais, em fatos reais e concretos. O que nós temos aqui, o que esse relatório apresenta, e o relatório vai estar na descrição desse vídeo, né? O que o relatório apresenta é a correta subsunção do fato, a norma internacional. Ele, por pressão política, ele foi tirado do ar, mas permanece, e aí, repetindo, o link está lá na descrição do vídeo, ele permanece como um ponto-chave nessa discussão, especialmente uma discussão que tenha compromisso jurídico sobre a temática. Em 2021 e 2022 foram elaborados, publicados, na verdade, dois importantes relatórios sobre a temática, né? Um relatório do Observatório Internacional de Direitos Humanos e um relatório também sobre a Anistia Internacional. Por que esses relatórios são importantes? Os relatórios eles são importantes na medida em que eles revelam quais violações estão acontecendo, qual que é o fato, qual que é o direito aplicável àquele caso e por que há essa violação, e a partir desses relatórios a gente tem condição de orientar a política dos estados e a política dos organismos internacionais para tutelar. O que significa tutelar? Proteger os direitos humanos a nível internacional, né? Esses relatórios, esses dois relatórios, eles chegaram à conclusão de que há um regime de apartheid em Israel, porque nós temos nesse país uma estrutura institucional e jurídica que segrega o povo judeu em relação aos palestinos, tanto no território de Israel quanto em territórios ocupados por Israel. Você tem uma segregação étnica que é baseada, ancorada na institucionalidade do Estado. Ok, mas como se caracteriza na prática, como se caracteriza esse regime de apartheid? Isto é, quais são os fatos lá em Israel que evidencia esse apartheid contra os palestinos? Bom, nós temos várias práticas que ocorreram lá no Estado de Israel que evidenciam esse regime segregacionista, esse regime de apartheid. Primeiro, os famosos deslocamentos forçados. Lá em Israel, se você é um refugiado palestino, existem leis que proíbem o seu retorno. Então imagina só, os conflitos, eles vão ocasionando uma diminuição dos palestinos naquele território, porque os conflitos, vocês concordam comigo que os conflitos
conflitos eles provocam uma saída das pessoas desse território. E uma vez, se a pessoa sai, ela tem muita dificuldade ou por vezes não consegue voltar para o território, né? Porque existem leis em Israel que dificultam o retorno desses refugiados palestinos ao território israelense. Outro elemento prático também que caracteriza, né, faz parte do fato, né, contra fatos não há argumentos. Você tem uma restrição de deslocamento para os palestinos, né, há um tratamento sobre o deslocamento de judeus que não se aplica aos palestinos. Né? Há deslocamentos aplicados aos palestinos que os judeus eles não experimentam. E você também tem um acesso desigual à justiça, né? Olhando para aquele território hoje, olhando para a Palestina, olhando para a faixa de Gaza, olhando para Israel, não é possível concluir que judeus e palestinos têm um acesso igualitário à justiça. Então, por todos esses aspectos, todos esses elementos da realidade, né, se conclui hoje, à luz do direito internacional, né, organismos internacionais reconhecem o regime de Israel, o atual regime, aí aqui não é uma crítica ao povo judeu, não é uma crítica ao Estado de Israel, mas sim a um regime sionista, e aí isso é tema para outro vídeo, um regime sionista que arquitetou uma estrutura jurídica de segregação, de apartheid. Então é isso que o direito internacional ele não encara como legal, como possível, como algo que seja ético, e é isto que a gente repudia. Eu não estou aqui fazendo uma análise maniqueísta sobre o povo judeu, sobre o povo palestino. Nós estamos compreendendo como que o direito internacional, à luz das normas, da atuação dos organismos internacionais, como que o direito reconhece, né, essa circunstância como apartheid, como regime de segregação. Vocês devem estar se perguntando quais são as consequências, né, enfim, a partir desse reconhecimento, dessa tipificação do crime de apartheid nas atitudes, nas ações e na condução política e jurídica do regime sionista de Israel, né? As consequências são as mais graves possíveis, desde a responsabilização internacional do Estado de Israel até a responsabilização individual das suas lideranças, né, das pessoas que encabeçam o regime sionista. Qual que é a grande dificuldade da Organização das Nações Unidas de impor, de fazer valer essas sanções, essa responsabilização? Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma tentativa deliberada de esvaziamento, né? Voltando, nós estamos acompanhando uma tentativa deliberada de se esvaziar a autoridade política, jurídica e internacional da Organização das Nações Unidas. Isso é muito sério. E esse esvaziamento da ONU dificulta a eficácia das normas do direito internacional para garantir a tutela, a garantia dos direitos humanos no plano internacional. O Estado de Israel ele pode enfrentar também oposições de estados e de países que, num primeiro momento, se tinha uma relação de amizade, uma relação diplomática, né? O Estado de Israel, assim como foi considerado a África do Sul no século passado, pode vir a ser considerado, entre os países do mundo, um Estado pária, né? E aí, a partir disso, essas consequências podem ter resultado econômico e forçar uma mudança de regime em Israel, que tem sido o caminho, não que os países e os demais estados tenham optado, mas essa é a opção que Israel coloca para o mundo, né? Porque quando Israel ataca de maneira gratuita
o Estado soberano do Irã e comete crime de genocídio contra Gaza, Israel diz para o mundo que não está interessado no caminho diplomático, no caminho da comunicação, no caminho da relação de amizade, né? Israel diz para o mundo que escolhe o caminho da guerra. Quando o direito internacional ele tipifica algo como crime de apartheid, sabe o que ele faz? Sabe o que o direito internacional quer fazer? O direito internacional quer nos obrigar a sair da indiferença. O que nós estamos presenciando e acompanhando em Israel e na faixa de Gaza atualmente não se trata apenas de uma disputa territorial. Se trata de um regime legal, jurídico, institucional que alimenta a segregação, a exclusão, o desrespeito, a discriminação. Se trata, juridicamente falando, de um regime de apartheid. E aí a reflexão que fica para nós, né, é o seguinte: o que fará efetivamente a comunidade internacional? O que faremos nós? Né? O que fará o povo brasileiro? O que fará as pessoas que se importam com o direito? O que fará as pessoas que trabalham com o direito diante dessa circunstância, diante do genocídio que a gente acompanha em Gaza, diante desse verdadeiro regime de apartheid? Nelson Mandela, precisa estar vivo, não na nossa retórica, mas na nossa prática cotidiana, na nossa forma arrojada de pensar e de praticar o direito. Nelson Mandela não é só uma referência histórica distante. Nelson Mandela está presente cotidianamente na nossa postura humana.